Vamos falar um pouquinho aqui do Brasil, desse Brasil de céu azul, desse Brasil gigante, desse Brasil que tem tudo para se tornar uma superpotência mundial, um país de primeiro mundo, né? E para isso ele tem que mudar muitas coisas que estão atrapalhando o seu desenvolvimento, que estão erradas, né? A gente vê que os países que super se desenvolveram, como Singapura, Catar, são países de economias abertas, são países que não tiveram governos controladores, governos que diz o que a gente tem que fazer, governos que controlam a mídia, que controlam a internet. Lá são países de economias abertas, então qualquer investidor sente seguro a investir, a levar suas empresas para lá, levar o seu capital para investir lá, porque lá também não tem burocracia, é um país desburocratizado. Então, para você abrir uma empresa, em pouco tempo você abre uma empresa, em pouco tempo você fecha, você resolve tudo. A parte jurídica, você não leva um ano, 6 meses para poder, desde o início até deixar a sua empresa prontinha para funcionar. Você tiver uma ideia, o empresário que tem uma ideia, idealiza uma empresa hoje, na semana que vem, no máximo uma semana, essa empresa já pode estar funcionando, pois já está tudo legalizado. Então isso, um país que tem facilidade para isso, é um país bom para o investidor, porque muitas coisas têm que ser rápidas ali, muitas ideias tem que estar, o caminho tem que estar aberto para a gente já colocar em prática, pois estamos falando de empresa, estamos falando do mundo da concorrência. E aí o cara tem uma ideia e já coloca em prática, em pouco tempo já vem o resultado. Então o empresário, ele precisa disso para poder investir o seu capital. E aí o empresário, que é quem faz crescer a riqueza de um país, o setor privado, ele se sente seguro se ele vê que existe um governo ali que é favorável ao setor privado, e se existe espaço ali para concorrência, se existe espaço ali, se é um estado forte que tem muitas estatais e quase tudo é controlado pelo governo, então aquele governo vai proteger suas empresas. Então o empresário particular ali, ele não se sente muito seguro para investir naquele país. Então os governos que privatizam algumas empresas do governo e que favorece o setor privado, que é mais liberal, é o que dá condições para que um país atraia o investidor. E aí o investidor vem, dá um emprego e todo mundo ganha com isso. Outra questão também, que é bom, nós estamos falando do empresariado, nós estamos falando da produção, nós estamos falando do desenvolvimento, é a infraestrutura. Um país tem que estar infraestruturado, então ele tem que ter estradas, ele tem que ter condições de transporte. Então as pontes, os lugares onde não existe ponte, onde tem que atravessar de balsa, então o governo que procura criar as pontes nos lugares mais diversos que não existe ali. Então é um governo que está procurando melhorar as condições para que o empresariado que vai escoar sua produção, que vai comprar matéria-prima, que vai precisar transportar alguma coisa, né, ele precisa que a gente tenha estradas, que seja duplicada estrada, que seja feito pontes onde não existe, que seja interligado um estado a outro, pois tudo que é produzido a gente precisa do máximo de espaço para a gente distribuir, né? A gente quer vender, quer levar até os portos, quer levar, se possível, até para outros países. Então a gente precisa que o Brasil esteja infraestruturado, com a malha viária boa, com estradas, com rodovias, e também, se possível, muitas coisas elas são escoadas por navios, né? E aí, como aqui o país é um país grande, continental, foi feito no governo atual aí a lei da cabotagem, que é a permissão para que os navios possam transportar cargas desde o Rio Grande do Sul até o Pará,
Então, é algo que não existia antes e que foi pensado nesse governo. Então, são coisas que precisa, porque aí o transporte vai sair mais barato. O diesel do navio é 5 vezes menor do que o do caminhão. E as estradas são... o Brasil está atrasado aí na questão da estrada, então a cabotagem, a navegação via costeira, ela é importante para o Brasil, para o crescimento do Brasil. E esse governo atual, ele colocou em prática essa lei. E aí tem outras questões como a segurança, né? E como a segurança, o Estado ele não pode estar presente em todos os lugares, então é interessante que a população civil que precisa se defender, ela consiga estar armada ali, principalmente o empresariado, o setor privado, que vai defender, ajudar a defender, complementar a segurança para o seu patrimônio. Então é interessante um país que seja favorável ao armamentismo. Além da segurança, outra questão é a questão da justiça, né? As leis também têm que estar, as leis elas têm que ser cumpridas. Então, existem leis boas no Brasil, mas elas têm que ser cumpridas, elas não têm que ser, muitas vezes existe aí a corrupção e brechas onde as pessoas recorrem e elas não cumprem as suas penas, elas não cumprem o que é legal dentro do país, e isso tem que mudar também. Outra coisa bem importante é a educação. Falando em educação, a gente tem que ter uma educação de qualidade. Então, uma educação que, por exemplo, nas escolas públicas deveria ter, desde do mais básico, das escolas mais básicas, deveria ter ensino sobre a educação financeira. E aí o governo atual já fez um programa aí para treinar e capacitar os professores da rede pública para essa área, né, falar nas escolas sobre educação financeira, pois a educação financeira é fundamental, pois uma pessoa que ganha 10 mil e outra que ganha 2 mil, às vezes uma pessoa que ganha 2 mil, ele sabe administrar melhor suas riquezas e ele vive um padrão de vida bem melhor do que quem ganha 10 mil. Então é importante ter na escola, o Brasil nunca treinou as pessoas, nunca foi forte nessa área, como China, Japão, Estados Unidos. Essas pessoas, elas desde cedo elas aprendem a lidar com o dinheiro melhor do que a gente aqui no Brasil. E por isso eles se dão bem na hora de negociar, na hora de administrar suas finanças, de administrar suas riquezas. Outra coisa que deveria ter no currículo escolar era falar sobre empreendedorismo, né? Acho que deveria ter uma matéria que qualificasse, capacitasse as pessoas nessa área desde da quarta série, desde a quinta série, desde do primeiro grau, né, nas escolas, nos ensinos fundamental ali, era para ter falar sobre empreendedorismo para que os brasileiros soubessem que muitas vezes as pessoas correm atrás do emprego numa firma, é interessante elas também ter a criatividade, saber produzir o próprio emprego ali, saber gerar o seu próprio emprego. Acho que desde pequeno os pais deveriam ensinar mais aos seus filhos, desde a brincadeira da infância, brincar de fabricar alguma coisa, brincar uma brincadeirinha de loja, de vender, de ser um produtor e não apenas de ser só consumidor. Eu acho que os brasileiros são treinados desde cedo a ser consumidor. As pessoas fazem festinha de aniversário, vamos comprar isso, filho, depois eu vou comprar aquilo, vou comprar um celular, compra tudo que o filho quer. E aí os caras vão acostumando com isso. A mídia também jogando ali, extrapolando os limites, jogando na mente das pessoas, na televisão ali, na internet, em todo canto, pedindo para os filhos, né, atraindo os filhos, cativando eles no mundo do consumo, e eles se tornam consumidores. Depois eles vão para o cartão de crédito, quando cresce, se envolve e ficam endividados. Então acho que a gente deveria ter essa coisa da educação financeira, do empreendedorismo, você elaborar o seu próprio emprego e não correr só atrás de trabalhar para outros empresários, né? E aí começar pequeno, com um pouquinho que você tem, se você souber empreender, tudo que é grande um dia começou pequeno. Então acho que são coisas que vão ajudar o Brasil. E se não cria aquela geração de pessoas que é acostumada a depender do governo e que acha que isso é normal, que acha que o governo é quem tem que bancar tudo, que salvar a pátria. Não, acho que quanto menos a gente depender do governo,
nós somos melhor no país, o país vai bem e as pessoas vão bem.